Olá, paz, graça a todos que estão tendo a oportunidade de ver esse vídeo. Eu me chamo Davidson Bispo Sena, sou acadêmico do curso Bacharel em Teologia da Universidade Unicesumar. Este vídeo é concernente a um trabalho que estamos realizando, um trabalho acadêmico relacionado à matéria de aconselhamento cristão. E como base nesta matéria, neste trabalho acadêmico, eu gostaria de falar sobre um tema. Este tema a qual eu escolhi para realizar esse trabalho é segregações de pessoas com deficiência na igreja, levantando esta hipótese, este tema relacionado a esta matéria de aconselhamento cristão. Nós vamos observar que no cenário em que vivemos, o mundo ou até mesmo no nosso país, no país brasileiro, o cenário atual em que vivemos é um país em que enfrenta muitas adversidades socioculturais, que pouco se resolve em demandas e que essas demandas têm se aumentado. Ocupamos cidades e estados onde diversas pessoas com deficiência se encontram isoladas por causa do seu estilo de vida, por ser portadora de uma deficiência física. E por isso muitas pessoas com um tipo de deficiência, essas pessoas se isolam, essas pessoas se afastam por serem rejeitadas pela sociedade e por não ter uma ajuda da mesma. Nós vivemos em um país, em um mundo em que a porcentagem do preconceito tem se aumentado. E baseado na última pesquisa do IBGE, em 2010, diz a pesquisa do IBGE que 24% da população brasileira são portadoras de deficiência física, seja elas cegas, mudas, pessoas paralíticas, com alguma dificuldade, né, que não podem às vezes trabalhar, que não podem às vezes participar de determinada atividade. Essas pessoas que são portadoras dessas deficiências. E o que acontece na nossa sociedade é que essas pessoas muitas vezes são rejeitadas por não receberem um acolhimento, por não receber um apoio sociocultural. E levando em consideração esse assunto de pessoas com deficiência e o preconceito que nós enfrentamos no nosso mundo, no nosso país, isso também não era diferente e não é diferente até mesmo no mundo religioso, nas nossas igrejas. Isso desde os tempos passados. Se lermos na Bíblia, ali em Atos, capítulo de número 3, nós vamos perceber a história de um homem paralítico que era colocado todos os dias na frente da porta do templo, o templo chamado Templo Porta Formosa. E todos os dias aquele paralítico era colocado ali naquele templo. E todas as pessoas que passavam para entrar naquele templo somente olhava para aquele paralítico pedindo aquela esmola, mas ninguém dava aquela atenção. Aquele paralítico nunca havia entrado naquele templo, naquela igreja, onde os sábios, os doutores da lei entravam ali para cultuar o nome do Senhor. Aqui nós observamos neste contexto uma rejeição. Nós podemos observar um certo preconceito que até mesmo a cultura judaica tinha naquela época. As igrejas não tinham espaço para deficientes, e quando tinha algum deficiente, as cadeiras deles eram reservadas para eles sentarem lá no fundo. Levando em consideração esses assuntos, nós podemos observar que muitas pessoas têm se isolado, e isso tem afetado até o emocional de muitas pessoas, por não serem acolhidas, principalmente por nós que somos cristãos. Mas o texto diz em Atos 3 que estava chegando ali dois homens cheios do Espírito Santo, Pedro e João, que estenderam as suas mãos ali e ajudaram
o coxo, o paralítico a se levantar. Biblicamente e teologicamente falando, nós cristãos fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Nós somos chamados para brilhar na escuridão. Nós somos o sal da terra, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Isso implica em dizer que nós temos que fazer a diferença, que nós temos que dar o testemunho principal para aqueles que não conhecem a Cristo. E este é o meio do aconselhamento cristão, é uma ferramenta, uma oportunidade para levar Cristo até essas pessoas. Paulo diz em sua carta aos Colossenses que nós devemos agir com sabedoria com os de fora, agir com amor, com sabedoria, envolvendo um processo de acolhimento. Dentre esses parâmetros cristãos, essas pessoas especiais devem ter um tratamento diferenciado. Deve se levar em conta também que cada indivíduo tem o seu problema diferente, cada indivíduo tem a sua dificuldade diferente. Essas pessoas devem receber um apoio moral, um apoio conselheiro. O conselheiro deverá mostrar compaixão para essa pessoa, fazer com que o aconselhando se sinta bem recebido no ambiente, saber escutá-lo, observar o seu comportamento, saber analisar o seu quadro emocional. Esse também envolve o trabalho do aconselhamento cristão. Essa é uma oportunidade de trazer essa pessoa até Cristo ou levar Cristo até essa pessoa. Baseado aí na ajuda comunitária, no âmbito comunitário, o que o âmbito comunitário pode oferecer para que essas pessoas com deficiências, portadoras de deficiências, sejam incluídas na igreja, porque a segregação de pessoas com deficiências é isso, reunir essas pessoas, formar um determinado grupo especial ali e suprir a necessidade dessas pessoas. No âmbito comunitário, algumas soluções aí para incluir essas pessoas com deficiência é ter um apoio comunitário, principalmente da igreja. Este grupo comunitário, a igreja, a sociedade ali religiosa, deverá agir com sabedoria, ser natural, saber atender os portadores de deficiência, ter uma certa experiência, uma certa capacitação para lidar com esse tipo de pessoa, né? Outros casos também seria envolver ali a mudança na igreja, na estrutura da igreja, para adaptar essas pessoas, salas especiais para acolher pessoas desse tipo de natureza, assim. Pois um bom ambiente na igreja com salas especiais, programas e materiais será de boa relevância. Que Deus em Cristo abençoe.